Olá pessoal, dando continuidade ao comentário e resolução da prova da OBMEP segunda fase que ocorreu no dia 6/11/2021, vamos corrigir agora a questão número 3 referente ao nível 1. Não é a redação oficial, tão logo seja publicada a questão no site da OBMEP, a gente vai poder fazer o comparativo do relato dos alunos em relação ao enunciado e comandos da questão com a prova realmente oficial. A nossa expectativa é que essas informações prestadas pelos alunos estão em conformidade com a prova oficial. Veja, Janaína desenha quadrados formados por quadrados menores cujos lados têm medidas inteiras. Exemplo, a figura abaixo mostra como Janaína desenhou um quadrado de lado 4, formado por 10 quadrados, sendo 2 quadrados de lado 2 e 8 quadrados de lado 1. Então, um quadrado maior, formado por 10 quadrados. 2 quadrados de lado 2 e aqui 4 mais 4, 8 quadrados de lado 1. Sempre com medidas inteiras. O que foi solicitado na letra A? Mostre como Janaína pode desenhar um quadrado de lado 3, esse aqui da figura, formado com a menor quantidade possível de quadrados menores com lados de medidas inteiras. Então, nesse caso, nós não podemos desenhar quadrado de lado 3, tem que ser menor do que lado 3, porque senão ficaria bem simples, a gente pegaria um único quadrado de lado 3, a nossa resposta seria exatamente 1, que é a menor quantidade possível. Finalizada a questão. Como ele pede quadrados menores do que de lado 3, a gente só vai ter duas opções. Pegaremos ou quadrados de lado 1, ou seja, quadrados iguais esses aqui, 9 que a gente tem no quadrado de lado 3, ou a gente pega quadrados, por exemplo, de lado 2. Por exemplo, este aqui. Então são as únicas opções. Só que detalhe, a gente vai ter que buscar a máxima quantidade de quadrados de lado 2 para que a gente possa pegar o mínimo de quadrados de lado 1, para reduzir a quantidade que a gente vai buscar possível com medidas inteiras. Só pode ser com lado 1 ou com lado 2. Senão a gente vai pegar, por exemplo, 9 quadrados de lado 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Essa seria uma opção muito ruim. Porque será que eu estou pegando a menor quantidade possível? Não. Seria interessante a gente pegar quadrado de lado 2 primeiro. Depois que a gente não conseguir pegar mais quadrados de lado 2, a gente parte para quadrados de lado 1. Essa será a estratégia. Então a primeira opção é pegar, por exemplo, este quadrado. Pegando esse quadrado, a gente não tem mais, quadrado de lado 2, nós não temos mais uma opção de pegar um segundo quadrado de lado 2. Não vai ter condições aqui. Eu não preciso pegar esse quadrado, eu poderia pegar um outro. Por exemplo, poderia pegar aqui. De qualquer forma que eu pegue um quadrado de lado 2, ele vai ser único, eu não consigo pegar um segundo. Se eu, por exemplo, pegar do lado esquerdo aqui, a mesma coisa. Eu não vou conseguir pegar 2 quadrados de lado 2, eu só consigo um. Com isso a gente fixa esse quadrado de lado 2 e agora a gente busca os quadrados de lado 1 para completar todo o quadrado de lado 3. Então eu vou ter 1, 2, 3, 4 e por fim 5. Eu consegui então 6 quadrados, sendo 1, 2, 3, 4, 5, 5 quadrados de lado 1 e exatamente um quadrado de lado 2. Portanto, conseguimos 6 quadrados no total. Esse 6 é a menor quantidade possível de quadrados menores do que 3 por 3. Portanto, quadrado de lado 1 ou quadrado de lado 2, quadrados realmente menores que de lado 3, e essa vai ser a menor quantidade. Porque antes,
Se a gente não pega esse quadrado de lado 2, pegaríamos, por exemplo, somente quadrados de lado 1, seria um 9. 9 é maior que 6, a gente consegue 6. Agora, menos que 6 não é possível, porque para conseguir menos do que 6, a gente teria que pegar 2 quadrados de lado 2, ou seja, seria 8 quadrados de lado 1. Sobraria 1 quadrado de lado 1, mas isso não foi possível de acordo com a construção que a gente tem na figura, e a gente mostrou da forma que, quando a gente pega esse primeiro quadrado de lado 2, não tem aqui condições de pegar um segundo quadrado de lado 2. Portanto, a nossa resposta é, de fato, 6 quadrados. Ressaltando que não seria apenas essa resposta. A questão quer que a gente mostre como que Janaína fez essa situação, como ela desenhou essa situação. Essa é uma possibilidade, poderia ser outras. Por exemplo, pegando o quadrado de lado 2 aqui e completando os demais. Mas, de fato, a quantidade mínima é 6 quadrados. Ok? Muito bem, letra B. Janaína quer desenhar um quadrado grande por um quadrado de lado 3, outro, então ela desenha um quadrado de lado 3, outros quadrados de lado 2, não menciona a quantidade, e a menor quantidade possíveis de quadrado de lado 1. Mostre no quadriculado abaixo 8 por 8 como Janaína pode fazer esse desenho. Então veja, ela já tem que pegar um quadrado 3 por 3. Então vamos supor que ela pegue este aqui. Agora a gente precisa colocar quadrados de lado 2. E uma situação curiosa é que, por o número 3 ser um número ímpar, a gente não vai conseguir colocar quadrados de lado 2 somente. Vai ter quadrados de lado 1. E quais são esses quadrados de lado 1? Esses que ficarão na borda. Portanto, se a gente buscar, por exemplo, os quadrados de lado 2, eu posso eliminar essa borda e a gente pegar, por exemplo, os quadrados de lado 2 aqui. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, subindo, 5, 6, 7, 8, aqui eu não consigo, quero aproveitar todos os espaços possíveis, né? Então 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Significa que eu não consigo colocar 13 quadrados de lado 2. Não é possível. Porque agora eu tenho a menor quantidade possível de quadrado de lado 1, que são os que ficaram na borda. Então eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então essa é a menor quantidade de quadrados de lado 1 que eu consigo. Então essa é uma configuração, já é a resposta para a nossa letra B. Vamos tentar investigar melhor essa situação, pegando a máxima quantidade de quadrados de lado 2 agora, fechando toda a situação. Então, só para a gente organizar essa ideia, a gente já pode pensar aqui nessa situação, pegando este quadrado de lado 2, esse quadrado de lado 2, esse quadrado de lado 2. Então, sem deixar espaço algum, eu vou tentar pegar a máxima quantidade de quadrados de lado 2. Isso foi mencionado na questão. Outros quadrados, não menciona a quantidade, então a gente vai pegar a máxima quantidade que a gente puder para que a gente reduza os espaços que a gente vai precisar para quadrados de lado 1. Então veja, aqui eu já tenho 8. E eu não deixei nenhum espaço entre eles. Vou continuar a mesma ideia. Só que eu não posso sair colocando de forma aleatória, porque ainda preciso colocar um quadrado de lado 3. Então ainda conseguimos colocar ele, por exemplo, aqui. Eu ainda consigo fazer a construção de mais quadrados de lado 2, só que agora não é mais possível. Veja, se eu construo esse quadrado aqui de lado 2,
eu não vou ter condições suficientes para colocar um quadrado de lado 3. Em qualquer posição que eu modifique, veja, se eu modificar para cá, da mesma forma, veja, eu não consigo colocar um quadrado de lado 3. Então, mesmo colocando aqui embaixo, veja, não tenho essa condição. Porque se eu aumento mais esse quadrado de lado 2, o quadrado de lado 3 que a gente precisa colocar aqui, ele vai ficar sem ser inserido. Então, aqui a gente não tem mais como colocar quadrados de lado 2. Colocamos a máxima quantidade de quadrados igual a 2. Agora sim a gente coloca um quadrado de lado 3. Em qualquer situação, suponhamos que a gente coloque aqui. Veja que novamente sobraram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa linha que está ao redor do quadrado de lado 3 é que vai formar os quadrados de lado 1. Se eu abaixar, por exemplo, dá na mesma, a gente consegue somente 7. Então, por exemplo, se eu coloco ele aqui, da mesma forma. Então, essa é uma das configurações que a gente pode mostrar nesse desenho. Conseguimos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lembrando que 7 é a menor quantidade de quadrados de lado 1, desde que eu tenha exatamente um quadrado de lado 3 e outros quadrados de lado 2. Então, os quadrados de lado 2 que a gente conseguiu foram exatamente 12 quadrados de lado 2. Não precisa ser exatamente essa configuração, mas a quantidade será essa. Um quadrado de lado 3, foi obrigatório por conta da solicitação da questão, e a gente conseguiu o mínimo de quadrados de lado 1 possível aqui, 7 quadrados de lado 1. Se a gente conseguisse 13 quadrados de lado 2, com certeza a gente reduziria aqui para, por exemplo, pegaria esses 4 para formar um quadrado de lado 2, a nossa resposta seria 3 quadrados de lado 1, mas nós não conseguimos utilizar essa construção. Portanto, acabamos de mostrar determinado exemplo. Você poderia pegar esse quadrado de lado 3, colocar aqui na parte central e distribuir os outros, desde que a gente consiga 12 quadrados de lado 2 e 7 quadrados de lado 1. E essa ideia do 7 é por conta do número ímpar, para a gente poder colocar aqui na borda para fechar. Porque a gente precisaria de quadrados de lado 2, teria que ser par. Porque teria 4 quadrados de lado 1. Se eu pego 2 quadrados de lado 2, eu vou ter 8, sempre múltiplos de 2, ou seja, teria que ser par. Como aqui tem 9, isso compromete a construção. Então essa vai ser uma resposta possível para a letra B. Existem outras, obviamente, a gente mostrou aqui. Ok? Finalmente a letra C. Janaína quer desenhar um quadrado de menor lado possível, formado por 13 quadrados de lado 1 e por outros quadrados maiores com lados de medidas inteiras. Por exemplo, lado 2, lado 3, lado 4, lado 5, enfim. Mostre no quadriculado abaixo como Janaína pode fazer esse desenho. O quadriculado mencionado, 8 por 8. Muito bem. A solução dessa questão, a gente vai aumentando gradativamente a quantidade de... o lado do quadrado, né, a quantidade de lados desse quadrado inteiros, para ver se a gente consegue obedecer o critério estabelecido pela questão. Obviamente, com um quadrado de lado 1, não é possível, porque como que eu vou colocar 13 quadrados de lado 1? Só tenho uma possibilidade. Então, vou aumentar para um quadrado de lado 2. Da mesma forma, só tem 4 quadrados de lado 1, eu preciso colocar 13. Então, não é possível para um quadrado de lado 2. Para um quadrado de lado 3, também, eu só tenho 9 quadrados de lado 1. Não é possível.
E aí, para quadrado de lado 4, será que 4 é a menor quantidade? Não é, porque veja só, eu preciso colocar 13 quadrados de lado 1. Se eu fizer a conta com os quadrados de lado 1, aqui existem 16. 16, só que 13 eu preciso completar com quadrados de lado 1. Agora eu preciso de x quadrados maiores do que lado 1. Seria com lado 2 ou com lado 3, mas não consigo. Por quê? Porque agora sobram 3 quadrados de lado 1. E o menor quadrado maior do que ele seria o quadrado de lado 2, e 2 vezes 2, 4. Eu precisaria de 4 quadrados de lado 1. Eu não consigo. Então veja, construindo só para certificar a nossa ideia, eu vou ter que colocar 13 quadrados de lado 1. Então 1, 2, 3. Obviamente o desenho não está perfeito, a gente está fazendo um pouco mais rápido, porque essa situação a gente já viu que não é permitida. Aqui eu já faço a construção de 8, depois mais 4, 12. Veja, o próximo eu já consigo colocar um de lado 2, mas eu coloquei apenas 12, 4, 8, 12. Eu preciso colocar mais um, e à medida que eu coloco esse próximo quadrado, não vai ter espaço suficiente para colocar um quadrado de lado 2. Portanto, também não é possível um quadrado de lado 4. Ok? Muito bem. Avançando para um quadrado de lado 5. Será que a gente consegue colocar 13 quadrados de lado 1 e ainda sobrar espaço para colocar quadrados, por exemplo, de lado 3, ou quadrados de lado 2, ou de lado 4? Vamos pensar nos quadrados de lado 1. Se eu tenho 5 aqui e 5, então são 25 quadrados de lado 1. Menos 13, porque eu preciso colocar 13 quadrados de lado 1, sobram 12 quadrados de lado 1. Esses 12 quadrados de lado 1, a gente pode pensar em 3 quadrados de lado 2. Pronto, resolvido a questão. A gente consegue inserir aqui, por exemplo, 1, pegar, por exemplo, aqui 2, 3. Então já pegamos os 12 quadrados de lado 1, correspondendo a 3 quadrados de lado 2. Então já pegamos os 3 quadrados de lado 2, e aí, obviamente, agora eu preciso pegar os outros 13 quadrados de lado 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, mostramos através de um desenho que é possível pegar 13 quadrados de lado 1 com mais 3 quadrados de lado 2. Então, a nossa resposta para essa questão, a gente consegue sim encontrar o menor quadrado para a gente inserir esses quadrados menores, de forma que tem 13 quadrados de lado 1 e x quadrados com medidas maiores do que 1. E esse x a gente encontrou 3 para ele. Isso aqui é só para a gente organizar a nossa solução. Portanto, a nossa resposta é 5, quadrados de lado 5. Muito bem. Se a questão, por exemplo, vamos explorar um pouquinho mais essa questão. Se a questão não permitisse, por exemplo, construir quadrados de lado 1, a questão também não ficou tão clara como deveria. Mas essa é uma construção possível.
Mas suponhamos que a gente não possa construir dessa forma. Aqui, obrigatoriamente, teríamos que colocar um quadrado de lado 2. Aí essa possibilidade não seria adequada. Mas vamos continuar só para a gente explorar melhor a situação. Vamos ver qual seria o próximo quadrado e que tamanho que ele teria de lado para que a gente pudesse organizar essa situação. Veja, 6 por 6, eu tenho 36 quadrados de lado 1, menos 13, eu vou ter aqui 23. E veja, um número ímpar. 23, a gente consegue colocar 13 quadrados de lado 1. Agora, será que a gente consegue colocar quadrados maiores com lados de medidas inteiras? Veja, nós temos aqui as seguintes opções. Quadrados de lado 2, 2 ao quadrado 4. Eu vou ter 4 quadrados de lado 1. Quadrado de lado 3, eu vou ter 3 vezes 3, 9. Quadrados de lado 4, 4 vezes 4, 16. Quadrados de lado 5 vai passar, fica 25. Eu preciso colocar 23. Então veja só, o número 23, eu não consigo fazer combinações com esses números, que são quadrados de lado 1, para chegar em 23. Por exemplo, 16 mais 7 dá 23, mas eu não consigo pegar 7 aqui. Seria 4 mais 4, 8. Não pode. Se eu pegar 9, se eu, por exemplo, pegar 2 de 9, fica 18, faltam 5. Que é 23 menos 18, 5. Eu não consigo, só consigo 4. Se eu pegar outro, fica 8. Se eu pegar 23 menos 9, vai dar 14. Também não dá. 14 aqui não é possível, 16 é maior. E aqui 4 vezes 3, 12. Se fosse vezes 4, 16 passa. Não consigo com 14. Da mesma forma com 4. 23 menos 4 vai ficar 19. Não tem como, 16 e 3. Se eu subtrair 8, vai ficar 15. Não é possível. 16 seria possível. 9 mais 4, 13. Não dá. 3 vezes 4, 12. Menos 12. Então, se eu subtrair 23 menos 12, 11. Também não tem como. Se eu pegar 5 vezes 4, 20. Faltam 3, não tem como. 4 vezes 4, 16. Então, se eu subtrair 23 de 16, 7. Também não consigo. Portanto, a gente não consegue desenhar da forma que foi proposta 13 quadrados de lado 1 e mais alguns quadrados de lado 2, ou 3, ou 4, ou 5. Não é possível num quadrado de lado 6. Será que é possível num quadrado de lado 7? Então vamos explorar agora com o lado 7. Veja só, se eu tenho 7 por 7, eu tenho 49 quadrados de lado 1. E aí eu tenho que tirar 13 quadrados de lado 1. Ficaremos com 36 quadrados de lado 1. Isso é possível. Basta pegar, por exemplo, 4 vezes 9. 4 quadrados, por exemplo, de lado 3. Porque cada quadrado de lado 3 serão 9 quadradinhos, vezes 4, 36. Então, para 7 lados é possível. Então, vamos pensar em desenhar agora os 4 quadrados de lado 3. Veja só. Eu poderia pegar também, com 36, vários quadrados de lado 2. Como ele quer mostrar uma configuração e quer a quantidade mínima, né, o lado mínimo do quadrado, uma forma seria essa. 4 quadrados de lado 3. Por exemplo, 1. Por exemplo, aqui 2. 3. 4, já que o lado que eu estou pegando é maior. E aí sobraram aqui 13 quadrados de lado 1. Veja só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Os que estão na borda. Então, para 7, para lado igual a 7, também é possível. E será que essa é a única configuração? Não. A gente poderia pensar também em quadrados de lado 2, mas
essa foi uma configuração válida, só que ele pediu a quantidade mínima e a gente já encontrou 5. Se a gente não encontrasse com 5, a gente poderia pensar em 7. Está aí a configuração. Nós podemos também, ao invés de pensar em 4 quadrados de lado 3, pensar em quadrados de lado 2. Como que seria essa situação? Se eu tenho 36, se eu divido por 4, dá 9. Então, eu consigo 9, uma outra forma, quadrados de lado 2. Veja, seria uma outra configuração para a gente explorar essa questão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, fiz assim para deixar a borda, 7, 8 e 9. Com certeza sobraram 13 quadrados de lado 1. Então, para 7, ou seja, um quadrado de lado 7 também é possível. Mas, na verdade, a questão pede a menor quantidade possível, né? A menor quantidade possível de quadrados que do lado do quadrado que eu posso obter, para ter exatamente 13 quadrados de lado 1 e por alguns quadrados, outros quadrados maiores. Então, a gente já organizou que para n igual a 5, né? Eu vou tentar fechar aqui essa situação. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente pode pensar nessa situação aqui. 1, 2, 3, 4, 5 e para baixo também 5. Então, a gente poderia aproveitar o quadriculado que foi dado, 8 por 8, e mostrar que é possível a gente colocar 13 quadrados de lado 1 e 3 quadrados de lado 2. Por exemplo, poderíamos pegar uma outra configuração diferente, aqui 1, por exemplo 2, e aqui 3. Note que pegamos uma configuração diferente, por isso que existem várias situações diferentes. E aí eu tenho que completar com os outros 13 quadrados de lado 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, finalmente 13. Lembrando que essa parte vamos eliminar. Nós não vamos pegar, por exemplo, essa parte aqui não será utilizada, nem essa. Não precisava, obviamente, você fazer isso na sua prova, mas só estou mostrando didaticamente que a gente tem que mostrar dentro de um quadrado de lado 5. A nossa resposta é exatamente 5. Tá aí então a figura. Você poderia desenhar dessa forma, colocar mais grosso, grafite mais grosso, ou se não, tirando uma setinha mostrando que aqui são quadrados, escrevendo quadrados de lado 1, setinha quadrado de lado 2, quadrado de lado 3, poderia riscar dessa forma, você poderia nem colocar essa situação, você poderia deixar dessa forma e mostrando assim, com setinha, ou marcando, por exemplo, quadrados de lado 2 mais forte e quadrados de lado 1 um pouco mais leve, e aí da forma que você achou conveniente no dia da prova. Com isso a gente finaliza a questão número 3, espero ter contribuído. Um forte abraço a todos.